vamos começar mais uma aula do tema O Corpo no Mundo Globalizado. E o tópico que escolhemos hoje foi falar sobre o cabelo e a sua representação no showbiz, né? Porque o cabelo e a androginia, de certa forma, alguns cortes de cabelos que remetem a uma suposta, uma espécie de androginia, eles acabam trabalhando, né, para a construção de uma imagem. Essa imagem é um produto e esse produto visa o lucro da, da empresa, do grupo em que o artista ou a pessoa está associado, né? Sabemos que a função do cabelo, ela vem, ela atravessa gerações e séculos, né? A importância do cabelo, ela esbarra em conceitos religiosos, define classes sociais, mas o que a gente vai se atentar hoje, nessa explicação, vai ser a presença do cabelo no século XX e XXI, né? Ou seja, no mundo contemporâneo. Né? E por que falar do showbiz? O showbiz ele é onipresente hoje em dia. Né? Todo mundo tem uma certa fama, todo mundo está gozando dos seus 15 minutos de fama, como vaticinou o Andy Arrow, o, o papa lá da arte pop norte-americana. Todo mundo hoje se vale das redes sociais para angariar uma quantidade de fãs, de admiradores, de seguidores. E aí, não basta você ser uma pessoa apenas interessante, culta, bem-humorada, que tenha algo a oferecer. A sua imagem também conta muito. Né? A gente lembra dos estudos do pós-modernismo, né? Como o francês Jean Baudrillard falava do sistema dos objetos, né? Que tudo acaba terminando em espelho, né? O mundo é um grande espelho, a gente se vê refletido nesse espelho e muitas vezes a gente não gosta ou fica desconfortável com a imagem que nós vemos, né? A gente se produz, olha para o espelho e essa imagem não bate com o que a gente gostaria. Não estou falando só de questão de beleza, feiura, elegância ou falta de elegância. Não é isso. Quando eu digo não bate com o que nós pensamos, é porque a gente pode, em algum momento, de acordo com o nosso visual, com a nossa aparência, estar se excluindo de alguma panela, de algum grupo social, de alguma moda, né? Não à toa, se você enveredar para o mundo do heavy metal, da música pesada, para você fazer parte daquele grupo, você tem que ter cabelo comprido. Se bem que mudou um pouco hoje em dia, mas os headbangers, os raízes, né, vamos dizer assim, são cabeludos. Os punks têm o cabelo raspado, os new wavers têm os cabelos coloridos, os rastafaris, os fãs de música jamaicana, têm os dreadlocks, assim por diante. Os topetudos do rockabilly, do rock dos anos 50, corte tigelinha da bitomania, né? E até um visual glacial clássico, cabelo raspado, do pessoal do krautrock, né? Assim, simbolizando robôs, né? Então, assim, o que tudo isso quer dizer, né? Quer dizer que sua imagem, ela começa pelo cabelo, sim, né? Você corta o cabelo, ou você deixa o cabelo crescer, ou você pinta o cabelo, você modifica o penteado. E apenas nisso você se insere numa categoria diferente de classe artística, de corrente filosófica, etc. Né? Você observa o pessoal do rap, né? Essa turma mais jovem, né? Esses jovens que hoje estão na faixa dos 15 anos até os 25 anos, que hoje são adeptos ao funk carioca, ao funk pancadão, né? Como é que é o visual dessa turma? Você já parou para pensar? Todos de bermuda, chinelos e bonés. Né? Os bonés são um símbolo, né, entre eles. Né? As correntes
de maior ou menor calibre, né? Grossura, de ouro ou imitação de ouro, não importa. Mas essa vontade de inspirar e de mostrar um sucesso material, né? Acaba dando a esses rappers, a esses MCs, uma identidade, né? Os que conseguem furar a bolha da pobreza e do anonimato gozam dos seus 15 minutos de fama, que podem virar 30, que pode virar 1 hora, né? Embora, como diz o Marshall Berman, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Se até grandes artistas, grandes correntes artísticas têm seu fim, né? Que dirá uma coisa para consumo efêmero e rápido e imediato, como a música popular, popular brasileira, inclusive, né? Aí, gente, a gente observa o seguinte: por que essa preocupação com o visual ela tem um apelo maior na juventude do que no idoso, né? A gente já viu a vovó, a titia fazendo tatuagem, cortando o cabelo de uma maneira mais ousada, ou usando uma roupa mais moderninha. Mas, em tese, as pessoas, depois de uma certa idade, meio que se conformam com a sua aparência, com a sua idade, e tendem a não dar muita importância à moda, né? A moda é um bonde sempre em movimento, né? Eu diria que é um metrô em alta velocidade, melhor dizendo, né? Você nunca sabe o que é moda realmente, né? O que está up to date, né? O que está lá em cima, né? Porque o tempo que você leva para chegar nesse topo e se inteirar e estar atualizado, entre aspas, você pode já ter perdido o tempo da próxima moda que está vindo, né? Os revivals, os acidentes de percurso. O que seriam os acidentes de percurso? Um youtuber que viralizou uma brincadeira na internet, ele tem um visual estranho, uma forma de falar, um tipo de roupa que não era para estar naquele momento, naquele lugar, e estando fez um sucesso fora do comum, né? Inaugurou uma tendência, né? Tudo isso faz com que os jovens sejam atraídos por isso, porque o jovem ele está no processo de formação da personalidade, ele está descobrindo o mundo, né? E ele está apertando, tateando, né? Às cegas, eu diria, para saber o que tem mais a ver com ele. É claro que nesse processo as amizades contam muito, né? A influência que você tem de alguém, né? Pegando o meu exemplo, né? É assim, a coleção de discos de alguém pode influenciar o meu gosto, né? Lembrando que numa época pré-internet a informação era muito escassa, não havia revistas importadas nas bancas de jornais, os documentários levavam décadas para chegar aqui no Brasil, inclusive os documentários musicais, que nunca foram as meninas dos olhos das emissoras de TV, né? Nem dos festivais de cinema, né? E aí você não conseguia assistir aquele show icônico, aquele show famoso daquela banda que você nunca ouviu falar, né? Ou que você já ouviu falar, mas nunca ouviu um disco. Ou se ouviu um disco, você não conhece muito bem o visual, a aparência dos cantores, porque naquele álbum que você tem ou emprestou, não aparecia a foto dos músicos, né? A escassez de informação fez com que a gente elegesse alguns papas, alguns líderes, né? Líderes das dicas. Não sei se a palavra é essa, o termo é horrível. Alguém que, informado suficientemente, trouxe à luz textos, coisas, sons, imagens, roupas que a grande imprensa brasileira nem sabia que existia, né? Lembrando que o Brasil é um país que olha muito para o seu umbigo, né? O Brasil está num eterno namoro consigo mesmo e deixou passar muitas correntes artísticas que a gente nem soube da existência. Muitos artistas sensacionais não tiveram seu momento aqui no Brasil, né? A gente, olha, eu ouso dizer que talvez a Semana de Arte Moderna tenha sido algo
é único mesmo para arejar um pouco as cabeças aqui, né? É claro que depois do surgimento da internet, a informação globalizou, né? Mas aí o momento é outro. Aí tudo vira produto, porque quando tudo está fácil, nada encanta, né? E a internet teve esse dom de te trazer lá o dançarino lá da ilha de Sumatra, a videomaker da Indonésia, que você descobre e fica fascinado, mas que não há uma repercussão. Ninguém quer saber o que você acha disso, né? E essa é uma característica também do século XX, né? Mas cadê o cabelo nisso? Já vou chegar lá. Né? Cadê a androginia nisso? Calma. É assim, o século XXI tem como característica virar um liquidificador de tendências. Ou seja, tudo que fez sucesso em décadas passadas são processados, triturados e apresentados ao público de maneira modificada e misturada. Nesse aspecto, podemos dizer que a gente até viveria hoje uma espécie de neodadaísmo, talvez, que é o quê? Coloca tudo num saco, chacoalha, o que estiver saindo, na hora de que sair, está valendo. Por quê? Por causa da quantidade de revivals, de retomadas, a falta de imaginação do pessoal do design, a indústria gráfica, né? A falta de gênios na música. Então tudo começa a ser regravado, refilmado, novas versões, pinturas que ficam uma citando a outra, né? E aí a gente chega na questão da aparência, né? Como que o cidadão comum ele se encanta com isso e começa a mimetizar, começa a imitar, começa a macaquear, né? Uma coisa que ele viu e que ele julga importante, né? Lembra da década de 50? Né? O Elvis Presley ele aparece causando furor por causa da beleza, da juventude e do visual. Qual era o visual? O topete, né? Era um jovem bonito, branco, furinho no queixo, talentoso, dançarino, e tinha o cabelo gomalinado e com aquele topetão. Começa a influenciar os músicos e os jovens dos anos 50, né? Chega a influenciar os Beatles, né? Mas os Beatles foi uma força tão grande que eles tinham seus próprios cabelos e sua própria imagem, né? Os cortes tigelinha, né? Dos anos 60, dos Beatles, dos Stones, das outras bandas da, da invasão britânica, né? Que também não duram muito, porque o mundo é assaltado pelo verão do amor, pela estética do flower power, pelo movimento hippie, né? Quando chega o Woodstock marca o fim do movimento hippie, mas até aí o movimento hippie já tinha florescido na Califórnia, na Costa Leste, já tinha tido sua representação na Inglaterra, né? E isso influenciou a moda. A Mary Quant ousa lançar a mini saia, né? Começa a valer as experimentações do visual. As mulheres começam a cortar o cabelo de maneira masculinizada. Acontece o quê? As mulheres começam a cortar o cabelo curtinho. O corte Chanel volta a fazer sucesso, né? No, no início da década de 70, até mais ou menos a metade da década de 70, a gente podia ter um cenário, um painel onde havia uma mistura de cortes de cabelo, de aparências, de androginia. O David Bowie, ele lança, não que lança, ele é o mais famoso dos artistas a, a se valer da androginia, que o negócio não é homem, não é mulher. No Brasil a gente tem o Ney Mato Grosso, né? Aquele visual assexuado, né? E tudo acaba desembocando em dois grandes momentos, né? Que é a era do glitter, não do glitter do glam inglês, não, do glitter no sentido de purpurina, de brilho, da disco music, né? Na disco music a gente vê uma predominância
do modo de vida gay, das cores em profusão e do brilho. Brilho porque você tinha que dançar na discoteca, as luzes batiam na sua roupa e você aparecia, né? E qual é o outro momento? É a tendência que vai contra tudo isso. Uma tendência de destruição da imagem, que foi o movimento punk. Lembrando que o movimento punk começa dentro de uma boutique, né? Viviane Westwood, uma estilista inglesa, começa a vender as roupas de couro, as roupas estéticas sadomaso, né? Começa a consertar rasgos em roupa com alfinetes, né? E aí, atrelado a essa imagem, vem a imagem do choque. Nada de maquiagem, nada de batom, nada de cosmético algum. É o rosto liso, limpo, limpo não, sujo, na verdade. É o rosto do punk. É o punk com seus alfinetes, com seu cabelo do corte moicano, seu cabelo mal cortado, né? O feio vira bonito e entra na, na pauta do dia como a grande onda do momento. Só que o punk foi uma bomba atômica, uma bomba programada, né? Assim, ela tinha hora de estourar e seu efeito era só destruir, não tinha nada a sugerir, né? Então o punk não durou muito, né? Com o fim do punk, né, mais ou menos início dos anos 80, talvez, a New Wave, né, o próprio nome diz, a nova onda, né, abraça até algumas ideias do punk, resgata uma ou outra coisa da disco music e pega muita coisa de outros estilos musicais. Começa a existir uma espécie de vale tudo, né? E nesse vale tudo mesmo. Vale você pintar seu cabelo de roxo, vale você fazer um corte completamente estranho, um corte que vai chamar muito atenção, misturar cores, misturar tendências, misturar coisas antigas com novas. Pessoas voltaram a usar óculos, olha que coisa maluca, né? E aí a gente tem o primeiro caldeirão de tendências, tudo misturadas, que a gente pode chamar de algum tipo de revival, assim, de retomada de estilos anteriores, né? Estou falando de anos 80, né? Quando chega o Michael Jackson, chega os videoclipes, chega a MTV, o público, o jovem, ele é apresentado por uma quantidade enorme de artistas e tendências, e logicamente, por ser um videoclipe, a imagem desses artistas e dessas tendências, e começa a mimetizar, copiar, emular aquelas roupas, aqueles sapatos, aqueles cortes de cabelo, né? Nós temos a Nina Hagen, né? E temos centenas de outros, né? Para não cometer nenhum erro aqui de falar, esquecer algum, né? Lembrando que, mais uma vez, o Brasil sempre chega depois, né? A MTV demora um pouco para chegar no Brasil. E eu digo MTV porque eu estou tratando da cultura jovem, né? Nossos pais, nossos avós, nossos tios mais velhos continuavam com o visual de bicheiro, né? As calças brancas, né? Aquele visual de cantor paraguaio, né? Não há nenhum juízo aqui. Apenas que eles faziam parte de um mundo diferente, não era um mundo jovem, né? E que é o que a gente chama de brega sem saber o que é um brega, né? O brega é uma cultura muito rica, né? E com o avanço das décadas, conforme as décadas vão passando, o jovem começa a perceber que ele tem um cabelo assim ou assado, que ele manter um estilo, ele vai mandar uma mensagem para quem está em volta dele. As pessoas que o cercam, mesmo sem que ele abra a boca, já vai ter uma imagem dele. O jovem vai conversar com as pessoas através do seu cabelo. As meninas fazem muito isso através da maquiagem, né? O tipo de maquiagem que elas usam já mais ou menos vão marcando um território, dizendo como é que é mais ou menos a personalidade dela, né? E, e aí a gente tem o jovem tentando ser dono da sua imagem. A parte triste disso é que
nada está, como podemos dizer assim, não existe um espaço para a criatividade. Você não pode ter a sua própria ideia, não é que não pode. Raras são as pessoas que conseguem ainda ousar e fazer algo diferente em se tratando de visual, né, de corte de cabelo, de visagismo, etc, etc, porque tudo já foi feito, né? O que tem é a pessoa que está bem vestida e bem penteada e está bem trajado no momento certo e no lugar certo, né? Você não vai de terno e gravata na praia. Você também não vai de sunga e de peito nu e de óculos escuros num casamento, numa igreja. Então, assim, esse conceito do elegante, que pode ser até o tema de uma outra aula, ele é uma coisa que as pessoas se digladiam, né? É uma grande briga hoje para saber o que é alguém bem vestido, o que é alguém na moda, o que é alguém lançador de tendências. Infelizmente, hoje em dia é triste constatar, mas o lançador de tendências é a pessoa que tem mais visualizações na internet, né? Mais seguidores, né? Não importa que a pessoa seja meio vazia, que seja dona de um senso estético, né? Que se vista de maneira ruim, né? Assim, seja uma pessoa cafona ou de mau gosto, mas se for uma pessoa que está vivendo um momento de sucesso, ela acaba lançando suas tendências, né? Começa a ser uma pessoa importante nesse mundo do showbiz, né? E aí, eu só queria finalizar falando uma coisa. Qual o custo de tudo isso? Porque para você cortar o cabelo, comprar o cosmético, se manter informado, copiar o seu ídolo, fazer seu guarda-roupa, ou mesmo ter tempo para cuidar da sua aparência, tudo isso custa dinheiro, né? Muito dinheiro. E esse é a esse é o truque que a indústria prega para a gente, né? Na gente. Que truque é esse? Fazer com que você fique escravo da aparência, da tendência e consuma os produtos que ela te oferece, né? Você se preocupa em estar atualizado, mas essa preocupação e esse processo de atualização tem um preço, muitas vezes caro e com resultado às vezes amargo. Era isso que eu queria dizer hoje. A gente pode retomar esse assunto a qualquer momento. Eu sei que eu enveredei muito do showbiz e falei pouco dos cabelos. Há duas formas de falar do cabelo. O cabelo dos ancestrais, dos séculos passados, ele não estava ligado a comércio. O cabelo estava ligado a outras características, né? Religiosas, talvez. Mas isso a gente discute num outro momento, tá bom? Obrigado por todos que assistiram. Até a próxima e até mais.